Amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, vocês possam ter um dia, uma tarde, uma noite abençoada na presença de Deus. Eu estava aqui me lembrando de uma experiência que eu tive outro dia. Eu estava numa chácara e lá tem um plantio de bananas. Não são muitas, mas enfim, um plantio de bananas. E em meio àqueles pés de banana, tinha um muito feinho. A gente às vezes molhando e ele ficava lá no cantinho, eu molhava. E aquele pé de banana feio, mirrado, as folhas feias, o caule feio. E de repente ele resolveu produzir. E aí eu fiquei olhando assim, os outros já tinham produzido, pararam, agora que voltaram a produzir de novo. Mas quando esse mais feio começou a produzir, ele começou sozinho. Aí, como os outros que eram mais velhos já tinham produzido e a gente já tinha tirado os cachos, né, da banana, e aí eu fiquei pensando, analisando, eu falei, nossa, esse pé de banana tão feio, mirrado, mesmo assim não deixou de produzir. Pequeno, fino, e aquilo eu fiquei refletindo nisso, porque muitas vezes nós esperamos algo tão grande, nós esperamos tudo tão bonito, tão maravilhoso, seja uma bênção para a gente testemunhar. Às vezes a gente só quer testemunhar coisas grandes que Deus fez, coisas, milagres assim, extraordinários, né? Coisas que possam impactar as pessoas. Mas Deus, ele é Deus que ele nos surpreende e ele não pega as coisas do alto. A Bíblia diz que ele levanta do monturo, que ele pega o necessitado, o pobre, o menor. Então Deus, ele não usa pessoas capacitadas. Muitas vezes nós até ficamos assim, nos sentindo inferior, nós temos aquele sentimento de inferioridade, a gente se acha tão pequeno e nós não devemos deixar de fazer algo por nos achar inferior, nos achar menor do que o outro. Porque para Deus, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. E como eu estava observando esse pé de banana, ele tá lá ainda, tá lá com o cacho dele, é pequenininho, mas produziu. Então não há nada que nos impeça de dar frutos se não for nós mesmos, nossos pensamentos, aquilo que está dentro do nosso coração. É isso que nos impede de dar fruto. Deus, ele não olha para o exterior. Deus, ele não olha para a estrutura física. Quando Deus, a Bíblia sempre vai relatar de pessoas que Deus usou e que eram os menores da casa. Eu vou citar aqui 2 exemplos só. Davi era o menor da casa e Gideão era o menor da casa. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, naquele momento ali que Deus manda Samuel ungir Davi como rei, Samuel ainda não sabia, ainda não conhecia quem era Davi. Então, quando ele vê Eliabe, o primeiro filho de Jessé, que entra por ser um homem de boa estatura, ele pensa, certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o que Deus fala aqui para Samuel é o que eu falei anteriormente. Ele não olha para a estatura, ele não olha se a pessoa é capacitada, se é formada, se tem uma boa eloquência. O que Deus quer é nos capacitar. É Ele que nos capacita. E Ele nos capacita como? Quando nós começamos a perder o medo, a perder o sentimento de inferioridade, que é algo que nós não devemos ter, e nós nos dedicamos, e como que perdemos o medo? Enfrentando o medo, porque não tem outro jeito, não existe pessoas corajosas só por ser corajosa. Eu nasci corajoso, não existe. Nós temos coragem a partir do momento que nós enfrentamos o medo. Isso é o que significa ser corajoso, isso é o que significa ter coragem.
E falando sobre coragem, me fez lembrar até quando Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Deus não falou para Josué: você nasceu forte e você já é corajoso. Ele falou: seja forte e corajoso, porque Deus sabia o que Josué iria enfrentar lá na frente até alcançar a terra prometida. E quando ele chegasse, ele sabia o que ele tinha que passar, as guerras que ele tinha que enfrentar. Por isso Deus disse: seja forte e corajoso, ou seja forte e enfrente o medo, porque você vai sentir medo, você vai enfrentar guerras, mas você não pode deixar de fazer. Então, seja forte e corajoso. Era algo para o futuro de Josué. Assim também somos nós. Nós temos que ser fortes e corajosos e enfrentar aquilo que está vindo ao nosso alcance, né? Enfrentar o medo, enfrentar as dificuldades e não permitir que o inimigo coloque na nossa cabeça que nós somos inferiores, que nós somos pequenos, seja de estatura, ou seja de situação financeira, ou seja qualquer situação. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça: você é inferior, você é pequeno, você não vai conseguir, e a gente deixa de produzir frutos, deixa de crescer, seja espiritualmente, seja na nossa vida financeira, porque o inimigo tem colocado coisas negativas na nossa cabeça. E também o segundo exemplo de Gideão, foi que Gideão, quando o anjo fala com ele fala assim, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa. Olha só que interessante. E eu o menor da casa de meu pai. Gideão, ele era da família mais pobre em Manassés, e ele era o menor da casa do pai dele. E Deus chamou um da família mais pobre e que era o menor da casa. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quando Deus coloca algo nas nossas mãos para fazer, ele faz. Como eu comecei dizendo, aquele pezinho de banana estava lá feio, mirrado, não cresceu, e os outros tudo bonito. Ele poderia muito bem não ter produzido nada. Os outros produziram, mas ele produziu no tempo dele. E é algo bastante interessante aqui para a gente falar também, que tudo acontece no tempo de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos muito, e o que acontece também que nos faz deixar muito preocupado, que pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes começam a falar: ah, porque a vida tá assim, porque acontece isso com ela, porque acontece isso com ele. Começa a observar a nossa vida e a gente começa a ouvir e perceber que os outros parece que estão andando e a gente está ficando para trás. Mas é porque tudo é no tempo de Deus. Os outros produziram, foram cortados. Esse está produzindo agora, está lá ainda não amadureceu, vai amadurecer. Porque tudo tem um tempo, tudo é no tempo de Deus. Mas nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida, a não ser quando nós damos ouvido para aquilo que é negativo, para aquilo que o inimigo coloca na nossa cabeça, ou quando nós damos ouvido às vozes exteriores de pessoas que estão ao nosso redor falando ao contrário. Nós temos que amadurecer, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, nós temos que aprender que Deus não faz acepção de pessoas. E assim como Deus ungiu Davi, e Davi foi rei, sendo o menor da casa, Deus também deu vitória a Gideão, mesmo Gideão sendo da família mais pobre de Manassés, mesmo sendo o menor da casa, Deus deu vitória a Gideão. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dando um dia alegre e feliz na presença dEle. Amém?